pessoal, sejam bem-vindos ao painel Inovação no Setor Público, evento 2020 do Case Startup Summit. Aqui quem fala é Clarice Stefani, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Grupo Via Estação Conhecimento. Vive-se em uma nova era na qual os avanços tecnológicos têm produzido alterações sem precedentes no funcionamento das organizações e inclusive nas públicas, e no comportamento humano. A transformação digital na administração pública representa oportunidade para proporcionar serviços mais modernos, mais eficientes e eficazes, com menos recursos e com qualidade compatível com as demandas da sociedade. Porém, durante este processo, muitos problemas e desafios precisam ser enfrentados. A pandemia, por exemplo, trouxe uma aceleração nessa transformação e, com os nossos convidados, vamos entender o que está ocorrendo e como o setor público vem inovando. Apresento, então, nossos convidados que irão compartilhar suas experiências. Senhor Félix Fernando da Silva, diretor de Tecnologias e Inovação da Secretaria de Estado da Administração em Santa Catarina. Senhor Fernando Passalho, secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E senhor Marcos Rocha, superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Bem-vindos ao nosso painel e vamos iniciar já com a primeira pergunta. A transformação digital perpassa a inovação no governo? Como os senhores têm conduzido as mudanças que devem ser de dentro para fora e de fora para dentro no âmbito público? Félix, microfone. Olá, tudo bem? Como primeiro a fazer a minha fala nesse painel sobre transformação digital e inovação, queria agradecer o convite dos organizadores, saudar os demais painelistas e dizer da minha satisfação de falar sobre esse tema tão importante, tão atual das organizações públicas. Pois bem, a função de diretor de Tecnologia e Inovação, respondendo especificamente a pergunta, nós temos tentado colocar esse tema como um tema dentro da agenda de governo, ou seja, transformação digital, tecnologia e inovação, eles passam a ser temas não exclusivos da iniciativa privada, e nós temos tentado colocar como um tema prioritário na agenda pública. Para que isso, de fato, se concretize, nós rapidamente entendemos que a estratégia para a execução desse plano, ele passa pela divisão desse tema em, no mínimo, 5 dimensões. Nós temos as dimensões de cultura, processos, tecnologia propriamente dita, pessoas e, por fim, políticas públicas. Ou seja, nós temos que tratar o tema com a complexidade que lhe é peculiar, ou seja, transformação digital e inovação não são temas triviais, não são temas simples, mas nós temos que aproximar esse tema das pessoas, principalmente, dos servidores públicos, no nosso caso, do governo do Estado. Para isso, necessariamente, a gente começa falando de como as pessoas entendem esse tema dentro das estruturas governamentais. E aí nós fizemos vários movimentos na direção de colocar esse tema no dia a dia das pessoas. Então, vários movimentos foram feitos nessa direção, dentre eles a criação já de forma espontânea de laboratórios de inovação dentro de algumas secretarias do Estado. E, por fim, nós conseguimos também, em parceria com a ACAT e com parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui de Santa Catarina, inaugurar um laboratório de inovação em governo dentro da estrutura da ACAT, ou seja, mais próximo do ecossistema de inovação impossível, né? Felizmente, a gente também contou com a parceria
de vários órgãos do governo do Estado, em especial a própria Polícia Militar, e desse caldeirão, digamos assim, a gente tem conseguido, de fato, fazer com que o tema de inovação ele seja muito mais digerível do ponto de vista do entendimento do servidor, do cidadão, e como o Estado quer propiciar serviços melhores através da inovação, através de serviços inovadores. Então, nós tivemos também outros movimentos interessantes que nos deram base para esse momento que estamos vivenciando, que foram as transformações, algumas delas planejadas, né? Ou seja, no início do governo nós passamos por uma transformação de processos, né? E aí dentro daquelas dimensões que eu citei, processos também são muito importantes. Passamos de processos tradicionais para processos digitais, e outras mudanças que foram provocadas pela pandemia, ou seja, principalmente a necessidade de estabelecimento de uma alteração na dinâmica e na relação entre os servidores e o trabalho, ou seja, como os servidores do governo do Estado, como as pessoas fazem o seu trabalho, e também, obviamente, nós passamos por todo um processo de esclarecimento de como o cidadão, a partir de agora, pode procurar os serviços em outra plataforma que não a tradicional presencial. Então, a exploração de todas essas dimensões conjugadas nos dá nos dá um planejamento, nos dá uma capacidade de oferecimento de novos tipos de serviço, novas plataformas de serviço, que estão baseadas, sim, nesse novo momento. E aí, fazendo uma relação direta com a pergunta, de dentro para fora, nós estamos adaptando todas as nossas estruturas de serviços, e de fora para dentro, a gente tem que continuar esclarecendo, continuar fomentando e continuar propiciando às pessoas, aos cidadãos, as formas mais modernas de oferecimento de serviços públicos. É isso. O Marcos, agora, né? É isso? Sou eu, Fernando. Bom, Fernando, perdão. Bom, vamos lá. Bom, eu acho que pergunta importante, porque inovar é impreterível, né? A gente está falando quando a gente fala de gestão pública, nós estamos falando que, de um lado, tem uma sociedade cada vez mais exigente na posição de pagador de imposto, e, do outro lado, a gente tem um governo, um poder público no Brasil como um todo, com uma forte estigma de ineficiência, de alto custo, né, porque paga-se muitos impostos, e então nós tivemos uma preocupação enorme, tanto que o lema do nosso governo é governo diferente, Estado eficiente, porque a gente busca melhorar a eficiência do Estado e, com isso, diminuir o seu tamanho sem perder a sua eficiência. Só assim que a gente vai, por exemplo, conseguir diminuir verdadeiramente a carga tributária no Brasil. É diminuindo o tamanho do Estado e aumentando sua eficiência. Aí ele passa a custar menos, e custando menos pode-se cobrar menos do pagador de imposto. Mas, em relação a isso, um dos lemas que a gente tem trabalhado aqui no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente a desburocratização. Então, nós temos um trabalho com o objetivo de desburocratizar. E é importante, né, essa pergunta fala de dentro para fora e de fora para dentro, que quando você desburocratiza, você passa de forma primária pela revisão do processo. Então, primeiro eu vou rever o processo. Eu vou escutar a sociedade, ou seja, de forma
menos eficiente, e com base nesse indicador da sociedade, eu vou conduzindo o processo interno de desburocratização. E essa desburocratização é feita de forma organizada. A gente trabalha com processo, foi feita uma espécie de normativo governamental, um decreto, em que a gente está pegando um programa chamado Minas Livre para Crescer. E quando a gente fala de mudança de processo, de aumento de eficiência, fatalmente nós vamos passar pela melhoria do processo com a inovação e com a tecnologia. Sem inovação, sem tecnologia, a inovação fica muito mais complicada. Inovação analógica, ela está cada vez mais escassa. Então, nós temos tido toda essa preocupação de termos processos melhores. Depois que a gente revê o processo, a gente entra com a automação dele, com a tecnologia em cima dele, e com isso a gente consegue, de forma efetiva, absorver a inovação, absorver a tecnologia e fazer com que o cidadão na ponta sinta realmente, efetivamente, os ganhos dessa tecnologia e dessa inovação. A gente está numa fase em que o cidadão tem cada vez mais exigido melhores retornos, melhores respostas de um poder público em nível Brasil, caro e tradicionalmente pouco eficiente. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso, da gente melhorar o Estado com tecnologias efetivas que vão fazer o cidadão na ponta sentir a diferença. Assim como numa empresa que melhora o seu produto para que o seu cliente na ponta tenha percepção de valor. Obrigado. Muito bom. Inicialmente, então, um alô, um olá a todos, né? Clarissa, Félix, Fernando, e um agradecimento a todos os organizadores do evento. Então, respondendo de forma bastante objetiva a pergunta, sim, a transformação digital perpassa totalmente a inovação do governo, é fundamental, o governo precisa ter essa vontade de se reinventar mais do que fazer a melhoria contínua, a gente precisa trazer para o governo a cultura de dar saltos, né, de inovação, e eu queria trazer o seguinte, o governo precisa ser cada vez mais aquele líder que a sociedade espera que ele seja. Não simplesmente um órgão controlador, regulador, mas, acima de tudo, quando a gente fala em inovação, o governo precisa ser indutor, ele precisa ser demandador de inovação e também, claro, em alguns momentos precisa ser regulador no sentido de atualizar normas quando a gente tem uma inovação mais significativa ou até disruptiva que vem da sociedade, do meio empresarial e que, de repente, afeta algumas relações humanas. No nível municipal, onde a gente trabalha, um dos grandes desafios é a gente sempre lembrar toda hora que o governo, na verdade, ele tem que atender a sociedade e os recursos para isso, eles vêm da própria sociedade, principalmente do meio empresarial. Então, recursos vêm de tributos, principalmente no município a gente fala de impostos como IPTU, ISS, ITBI, né? E esses impostos precisam ser bem aplicados. E quando a gente fala de inovação, parceria e integração são palavras fundamentais nos dias de hoje. Né? Então, inovação aberta é palavra de ordem, a gente precisa se integrar, o governo precisa estar mais perto, e no município isso é muito mais tranquilo, porque afinal de contas as coisas acontecem na cidade. Aqui em Florianópolis, especificamente, acho que o melhor exemplo dos últimos dias, dos últimos tempos, foi o Floripa Mais Simples. Foi uma iniciativa que começou em parceria com o Sebrae, pela Cidade Empreendedora, para a gente simplificar a vida de quem quer empreender aqui na cidade. Então, chamamos o Sebrae, chamamos as entidades empresariais, a Junta Comercial do Estado, outros órgãos da Prefeitura, fizemos um trabalho em conjunto, não foi um trabalho fácil, diga-se de passagem, nós tivemos que analisar mais de uma década de regulação, e o resultado foi muito, muito legal, muito bonito de ver, inclusive, porque nós saímos da última posição do tempo de abertura de empresas entre as capitais do Brasil, saltamos para a primeira posição, e hoje você, em média, abre uma empresa em Florianópolis em 4, 5 horas. Foi um salto muito grande. Então, esses saltos de inovação que eu digo, eles só vão acontecer com parcerias, né?
Outra coisa interessante aqui de Florianópolis, nesse espírito de parceria, foi a nossa Lei Municipal de Inovação. A gente tem um Conselho Municipal de Inovação, que reúne 36 representantes de entidades super diversas, de universidades, de governos, não só do município, mas do governo do estado. A gente tem incubadora, aceleradora, enfim. Nós temos aqui também uma figura chamada Anjo Promotor de Inovação. Então, a gente tem todos os rumos estratégicos da política municipal de inovação veio desse conselho. Mas ainda temos o desafio da integração interna. Melhorou muito, a gente tem esse trabalho, e principalmente não ter essas barreiras, às vezes de comunicação, que isso é uma coisa muito básica. Então, hoje a comunicação flui muito melhor dentro da prefeitura, mas isso ainda é um desafio, comunicar para inovar. Isso é uma questão que precisa ser trabalhada. Então, nós estamos trabalhando sempre em parceria com a sociedade, em tempos de pandemia não foi diferente. Nós tivemos uma parceria fundamental da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, no sentido de integrar soluções tecnológicas para a saúde, para a gente trazer para a administração pública no combate à pandemia do Covid-19. Isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas eu acho que essa, assim, respondendo em geral a sua pergunta, são esses os pontos principais. Obrigado. Ativando o ecossistema, rompendo os muros que nem existem aí, entre prefeitura e sociedade, entre governo, estado e sociedade. Deixa eu fazer mais uma provocação aqui para vocês, vou continuar contigo aqui, Marcos. Qual é esse verdadeiro impacto, assim, da inovação no setor público, mas pensando nessas tantas iniciativas que vocês vêm desenvolvendo, cada nas suas pastas, quais são os resultados que vocês têm encontrado para essa transformação pública? E aí a gente pode considerar um pouquinho esse impacto tanto para a sociedade quanto para as nossas chamadas startups, já que estamos num evento aí que contempla muito esse público que está forte hoje, especialmente aqui em Floripa, né, Marcos? Sim, sim. É muito interessante. De novo, a gente reforça aquela mensagem de que a cidade, para ter os recursos para financiar suas operações, inclusive os recursos para financiar a inovação, ela precisa ter um bom ambiente empreendedor. Precisa, claro, dentro da legalidade, dentro de tudo que é certo, mas o Estado, pegando inclusive a fala do Fernando anteriormente, o Estado precisa ser talvez menos autorizador e mais fiscalizador, ou seja, facilitar a vida do empreendedor, porque a maior parte quer empreender de maneira correta, né? E a gente, obviamente, ter equipe, ter um Estado menor na hora de autorizar, mas um Estado maior e mais eficaz, principalmente eficiente na hora de fiscalizar para garantir que as relações sociais e de empreendedorismo sejam adequadas. Aqui em Florianópolis, especificamente, dos resultados, o resultado inicial tem que ser óbvio, a população, eu digo população, quem mora, quem empreende ou quem visita a cidade tem que perceber melhoria na qualidade de vida, na infraestrutura, enfim, na cidade como um todo. E a gente, no fim, acaba falando de cidade inteligente, né? Porque é uma palavra que está na moda, né? A smart cities e tudo mais, mas no fundo, quando a gente junta a palavra inteligência para a cidade, a gente está falando em tomada de decisão. Claro que tem que usar tecnologia para isso, para ter informações, para ter automações e tudo mais. Então, o objetivo, no fim, é isso, é melhorar a forma de administrar a cidade, melhorando a qualidade de vida, de empreendedorismo e tudo mais. E aqui em Florianópolis, eu acho que a gente tem dois exemplos muito interessantes. Né? Dentro da nossa lei municipal de inovação, nós temos um programa de incentivo fiscal à inovação. A gente tem a possibilidade de startups, aquelas ainda na fase de ideia, né, que ainda não tem recursos e a iniciativa privada não provê esses recursos aqui no Brasil para financiamento de ideia, talvez no mundo isso seja difícil, mas aqui a prefeitura então possibilita que essas empresas, caso o projeto delas seja aprovado por uma comissão multidisciplinar, que elas possam buscar nos pagadores de ISS e IPTU as doações de tributos no limite de até 20% do imposto que essas empresas têm a pagar, podem doar para as startups e elas se remuneram totalmente. Enfim, creio que o grande case disso é a empresa Smart Tour. A Smart Tour foi por acaso, a primeira empresa incentivada pelo programa, em 2018. Ela criou uma solução de turismo inteligente. Quando chega a pandemia, ela toma a pancada, como todo o setor de turismo, mas ela se reinventa e cria uma solução chamada Smart Tracking para rastreamento de pessoas com Covid-19. Resumidamente, a partir de check-ins, as pessoas vão informando onde elas estão, quando elas estão. Se uma pessoa é reconhecidamente positivada com Covid-19, ela
ela volta para ela informa isso no sistema pela Secretaria de Saúde, e aí todas as pessoas que estiveram com elas são notificadas também. Então, essa tecnologia foi cedida por essa empresa que foi incentivada de volta para a prefeitura, né? Hoje ela está sendo disseminada no Brasil inteiro, um caso muito legal. E outro é o Living Lab Florianópolis, um laboratório de inovação aberta para testar soluções no ambiente urbano. Então, acho que isso aí resume bastante a expectativa e o que efetivamente a gente tem feito aqui na cidade. Complementando a fala do Marcos, uma visão do que tem sido feito no âmbito estadual, voltando à pergunta, né, o verdadeiro impacto da inovação no serviço público. Então, eu dividiria rapidamente em dois grandes impactos, né? O primeiro é o próprio movimento. Em determinadas situações, o movimento, às vezes, é mais importante ou mais relevante do que o próprio resultado. E a gente verificar que nós temos hoje inovação dentro de instituições que não têm no seu DNA a promoção de inovação, né? Então, quando a gente fala de inovação numa fundação de apoio à pesquisa, ok, isso já é mais cultural, já está dentro das atribuições da própria instituição. Quando a gente fala em criação de inovação dentro de uma polícia militar, dentro de uma secretaria de segurança, de uma secretaria de saúde, isso é uma mudança de paradigma gigantesca, com as capacidades que um governo de Estado possui, canalizar isso é um grande desafio. Então, nós conseguimos colocar na agenda do governo a inovação, e isso tem dado frutos bem interessantes. A segunda dimensão desses impactos, de fato, são alguns resultados que a gente já começa a colher, ou seja, de fato, a gente já tem a mensuração de economias feitas através de projetos inovadores. Então, isso é muito interessante, que a gente coloca de forma muito palpável, de forma muito clara, como a inovação pode nos ajudar em relação à melhoria e à redução de custos de serviço. Nós temos um grande avanço no que a gente está chamando de amadurecimento institucional, ou seja, onde nós temos o governo do Estado, o Poder Executivo, conversando com as prefeituras, que, por sua vez, conversam com o Poder Judiciário, que, por sua vez, conversam com o ecossistema de inovação. Ou seja, nós estamos avançando, e esse tema está sendo muito interessante para entender como, de fato, as instituições podem, sim, colaborar para um determinado tema. E aí, um dos principais instituições, os principais entes que podem se beneficiar disso são as próprias startups, ou seja, que começam a enxergar dentro do ambiente público menos inseguranças, menos incertezas, e conseguem, sim, começar a projetar dentro dos seus planos de negócio, trabalhar com o governo, que até então, até pouco tempo atrás, era um desafio praticamente intransponível, né? Ou seja pela questão da própria legislação, da insegurança jurídica que isso trazia, seja pelo entendimento ou pelo não entendimento, né, dos órgãos de controle nessa relação com o que é desenvolver junto às startups, né? Ou seja, como é essa nova maneira de trabalhar, não necessariamente com produtos, mas como ideias, né? Então, a gente tem uma nova dinâmica se estabelecendo nos governos, e os resultados já estão aí, ou seja, nós temos projetos, e aí vou citar dois, por conta do tempo, mas nós temos projetos, por exemplo, na PM, na Polícia Militar Santa Catarina, o PM Mobile, que foi um projeto que, de fato, ele nasceu dentro da polícia, mas ele teve uma inter-relação, uma intersecção com o ecossistema de inovação, que amadureceu, ou que fez com que o produto, com os produtos que estão ali embarcados, pudessem ser referências nacionais. E nós tivemos agora, na própria pandemia, a constituição de algumas linhas de pesquisa via a própria FAPESC, para pesquisadores na área da saúde, na tecnologia em saúde, e tivemos também a criação de um núcleo intersetorial para trabalhar as questões de uso de dados no combate à pandemia. Ou seja, são produtos ou são projetos que já começam a nascer
nesse ambiente fértil que, de fato, precisa estar consolidado dentro do território entre aspas, né, para que as startups, por exemplo, comecem a interagir com o governo. Obrigado. Pois bem, bom, aqui no governo de Minas, nós temos um programa muito interessante com relação às startups. A gente acredita que não há outro caminho, né? A inovação no setor público é primordial para a gente fazer frente àquilo que a sociedade tem exigido, aquilo que a sociedade tem de expectativa, eu vou até falar de expectativa reprimida, né, em relação ao desempenho do governo, né? Então, e o poder público ele é historicamente carente de tecnologia e inovação, né? Historicamente, os governos agem de uma forma muito menos ágil do que o poder, do que a iniciativa privada. E o governo de Minas, em 2013, lançou um programa chamado CID, em que a gente fazia aceleração de startups por meio do pagamento de um recurso não reembolsável para que as startups pudessem participar desse programa de aceleração. E esse programa de aceleração, ao longo de alguns anos, funcionou, mas sem foco, né? Ou seja, você tinha uma ideia, uma startup, e essa startup, você se inscrevia nesse programa de aceleração chamado CID, e você recebia esse recurso do governo, né, algo em torno de R$80 mil, em que você tinha 6 meses para desenvolver o seu projeto. Se desse certo, ok. Se não desse certo, valeu a experiência. A gente tem informações que 62% das startups que participaram deste programa estão hoje vivas. É um número muito bom, é um número aí que vai 1/3 das startups estão vivas até hoje, no ano de 2020. Lembrando que é um programa que durou entre 2013 a 2019, fazendo um total de 181 startups. Esse ano, né, como eu disse, o foco do governo é justamente desburocratizar. Então, nós vamos manter o CID, então nós vamos receber essas startups, só que eu quero até aproveitar o espaço aqui, né, do Summit para poder divulgar, né? O edital está aberto, em que as startups poderão se inscrever e concorrer a esse apoio financeiro de R$80 mil, só que o foco dos desafios do CID esse ano são as dificuldades, as dores do governo. Então, fica aí o convite a todos que estão nos assistindo durante o evento a se inscreverem no edital que está aberto para participar do CID-Gov, ou seja, nós vamos escolher até 40 startups que poderão ajudar o governo de Minas a ser menos burocrático. E a startup que conseguir, que for selecionada, vai receber o aporte de R$80 mil e terá 6 meses, em alguns casos prorrogável por mais 2 meses, para poder apresentar a sua solução. E se essa solução der certo, o Estado poderá utilizá-la por até 3 anos e nós vamos levar essas startups selecionadas, que o governo estaria usando a solução delas, para o COSTUD, que é um consórcio de estados brasileiros, né, dos 7 estados mais desenvolvidos do país, para apresentar isso para os seus governadores. Então, é um espaço que se abre, um mercado que se abre, né? Essa startup, tendo Minas Gerais, tendo uma solução rodando em Minas Gerais e fazendo diferença para o setor produtivo, para o cidadão mineiro, a gente acredita que ela vai abrir um grande mercado para o resto do país, os municípios, os outros estados. Então, nós estamos utilizando
das startups, aproveitando dessas cabeças pensantes para que o governo de Minas possa evoluir em relação à inovação de fato, inovação efetiva. Maravilha, secretário. É o governo realmente fazendo inovação aberta aí que a gente tanto fala na academia. Então, é uma satisfação aqui escutá-los e ver que são diversas iniciativas espalhadas pelo país que vêm fazendo a diferença e impactando não só dentro do governo, mas também a sociedade, as startups, enfim. A gente está direcionando, gente, para a última pergunta. Eu vou continuar aqui com o secretário Fernando, e eu quero perguntar o seguinte: a gente está falando dos feitos, né, mesmo na pandemia, que não pararam, e queria provocá-los perguntando quais são os desafios que o governo enfrenta na busca desses resultados, e aí considerando que a gente está num cenário atípico, que a gente infelizmente não sabe quando vai passar, mas qual é que é o caminho a partir de hoje, nesse novo tempo que a gente está vivendo, para ainda a gente conseguir manter a inovação do governo? Bom, perfeito. É uma oportunidade excelente de poder responder essa pergunta. E eu vou começar falando do Trump. O Trump fez a seguinte reflexão. Vamos pensar no tanto de procedimento, no tanto de norma que nós estamos abrindo mão durante essa pandemia. E vamos imaginar se realmente, depois que a pandemia passar, se nós vamos precisar de retomar com essas normas para o poder público. Eu acho que a pandemia, aí eu vou pedir aqui uma licença para fazer uma análise da pandemia, excluindo, de forma muito respeitosa, as mortes perdidas. Então, desconsiderando as vidas perdidas, que é o maior patrimônio que a gente tem, que é a nossa vida, a vida de um ente querido, né? Acho que foram muitas famílias afetadas pelas mortes provocadas pelo Covid, mas excluindo essa triste realidade que a pandemia nos impôs, a gente pode dizer, também, excluindo o lockdown, que também foi necessário e que, infelizmente, acabou enterrando várias outras vidas empresariais, várias empresas morreram, né? A mortandade empresarial cresceu muito nessa pandemia. Mas o que fica de bom? Né? O que fica de bom? Fica de bom que nunca antes as empresas tiveram uma oportunidade de efetivamente absorverem tecnologias como essa que a gente está usando aqui agora, né? Fazer uma conversa dessa utilizando uma ferramenta virtual que já estava disponibilizada há bastante tempo. E o governo também precisa de tirar um proveito dessa situação, melhorando o seu procedimento, o seu processo para essa nova realidade. Nós tivemos algumas provas durante a pandemia de que a tecnologia precisa ser melhor absorvida, de que a tecnologia ajuda a vida do cidadão e de que o governo precisa dar exemplo na utilização, né, desse mundo 4.0, dessa automação. E, para isso, é importante que tenha uma visão nova do governo da importância disso, um investimento do governo disso, como estamos fazendo com o CID-Gov, e o cidadão também saber aproveitar e utilizar das facilities que os governos disponibilizam. Eu vejo muita solução tecnológica ser disponibilizada e muitas vezes o cidadão não conseguir utilizar dessa tecnologia. Tudo isso um trabalho que precisa ser feito. Obrigado. É verdade, Fernando, é um desafio. Então, pegando essa resposta, complementando o que o Fernando falou, eu tenho ouvido muito que a pandemia, na verdade, foi uma das maiores, se não a maior aceleradora de negócios, de inovação que a gente teve notícia, né? Então, trazendo isso para o governo e para a questão legislativa, principalmente, eu acho que o Brasil tem muitas leis, se a gente for passar um pente fino, muitas delas ou não são nem lembradas e, portanto, não são seguidas, e aí fica um desafio para o legislativo. Nós temos aqui nossos colegas panelistas que são todos do executivo, como eu,
Mas o Legislativo e depois o próprio Judiciário, o Ministério Público, tem desafios também de simplificar muito as coisas. Afinal de contas, o Brasil tem esse sistema de vários poderes, com pesos, freios e contrapesos, como dizem, né? E aí, na área pública, principalmente na experiência que a gente tem aqui em prefeitura, há uma deficiência que precisa ser trazida, que é a cultura de gestão por evidências, ou seja, indicadores, metas, objetivos, isso ainda não está muito claro. Tem-se uma cultura muito da operação do dia a dia e pensa-se pouco estrategicamente. E além disso, aí falando de inovação, startups e tudo isso que a gente está falando de inovação aberta, eu vejo que no Brasil, e isso parte do governo federal, porque vai afetar todas as outras esferas e todos os outros níveis, é a questão da modernização do marco legal, especificamente para compras públicas. A insegurança é muito grande, porque a Lei 8666, e ela tem sua legitimidade, mas ela foi criada para tirar o risco da compra pública. E quando a gente fala de inovação, a gente tem risco envolvido. Então é muito legal a gente ver iniciativas como o CID de Minas Gerais, mas a gente também percebe, e certamente se o Fernando tivesse mais tempo para falar, ele poderia compartilhar a dificuldade que foi, porque construir um modelo legal para ter um mínimo de segurança jurídica tem que ter criatividade e tudo mais, e torcer para os órgãos de controle não entenderem isso de forma diversa. Afinal de contas, o que a gente tem de marco legal é a Lei 8666. Infelizmente, o Marco Civil das Startups, que foi muito prometido ano passado e tudo mais, ele não andou. Eu participei pessoalmente de algumas rodadas de discussão. A ideia tem, assim, o Marco Legal tem muitas coisas bacanas. Da parte do governo tem o termo de cooperação ou de colaboração para teste de inovação, que é uma coisa que pode ajudar a resolver essa insegurança jurídica, já que a 8666 não serve claramente para contratação de inovação. Então, a gente tem muita coisa para resolver em termos de leis para modernizar e dar segurança, né? Então, acho que esse é um principal desafio hoje quando a gente fala de integração com startups, tá? Precisamos ter mais segurança jurídica para que o governo seja efetivamente esse integrador. Félix, a gente não te ouve, acho que teu microfone não ativou. Perdão. Contribuindo, pensando até muito parecido contigo, mas tentando colocar com outras palavras, acho que o nosso principal desafio do governo é, de fato, fazer com que o tema, da maneira com que a gente queira denominar, transformação digital, inovação, consolidação desses temas, né, eles permaneçam na agenda governamental, ou seja, que eles estejam, de fato, durante a pandemia, a gente viu isso crescer exponencialmente, né, essa discussão sobre como os serviços digitais inovadores estão nos propiciando, entre aspas, esse novo normal, mas acabando a pandemia, ou arrefecendo a pandemia, nós devemos, já que o Brasil, naturalmente, né, ou culturalmente, sempre demora para embarcar nesse tipo de movimento, nós chegamos atrasados também na transformação digital, que nós aproveitemos agora e consigamos fazer com que esse tema permaneça independentemente de governos, como uma política de Estado de transformação digital, de inovação. E aí, esse cenário que se estabelece, ele é um cenário que, de fato, ele é recheado, né? Ou seja, nós temos muitas entes querendo colaborar para transformar os serviços, e aí a gente tem desde o cidadão comum, como pessoa física, desde as entidades não governamentais, desde as empresas, das startups, ou seja, existe já um grande movimento, uma grande receita pronta para fazer com que o Estado dê portas abertas, e aí eu acho que esse conceito da inovação de governo, ele tem essa característica, possa receber toda essa capacidade intelectual, toda essa experiência, para fazer com que a política pública sempre na agenda, ela possa ser implementada. É óbvio que aí nós temos alguns desafios específicos, como o cultural, fazer com que, de fato, a gente tenha uma possibilidade de levar esse tema tanto para dentro do governo, os servidores, todas as camadas, né, estratégicas e operacionais, como também para as pessoas, e eu acho que aí várias discussões estão acontecendo nesse momento, né, desde
dos serviços que não funcionaram bem, e aí as pessoas começam a se perguntar, ok, não era para ser digital, não era para ser mais fácil? O que aconteceu aqui que não está fácil, né? Então, essa agenda, essa discussão, esse esclarecimento precisa permanecer, e aí, quando a gente tiver, e eu acho que isso está evoluindo, um grande levante para discutir o tema, assim como outras políticas públicas que já estão aí há décadas, a gente consegue colocar, de fato, isso como um patamar, digamos assim, de gestão e de estratégia dentro de uma gestão, seja ela de qualquer instância. Acho que esse é o principal desafio. Não tirar o frescor do tema da inovação, mas fazer com que ele, de fato, esteja dentro do nosso dia a dia enquanto gestor público. É isso. Obrigado. Gente, 40 minutos foi pouco tempo para trabalhar aí os temas com esses 3 feras da gestão pública, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês 3, Félix, Fernando, Marcos, foi sensacional. Agradecemos também a CAT, Sebrae pelo convite, e é realmente inspirador ver o que vocês estão desenvolvendo aí nos seus períodos de gestão pública. Agradecemos a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que vocês sigam conectados, acompanhando a nossa programação, acompanhando a programação do stand da CAT e as trilhas da agenda do Case Startup Summit. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Pessoal, um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, Até mais. Perfeito.